não tinha revolta, cara, como que vocês escoavam a revolta de vocês? Eu fico pensando nisso, sabe? A adolescência, você deve ter uma explicação médica também pra isso, mas é um período de desenvolvimento em que tudo parece que fica muito... Amplificado, né? Amplificado, sabe? Tudo é muito intenso e eterno, né? Sabe? Tipo assim, cara... leva o lixo pra fora, aquele drama maldito, e lava a louça é aquele drama, e... Putz, fulano falou isso pra mim. Cara, se você gosta de uma menina, você tá apaixonado por ela. Sim, cara. Você chora da vida, por né? ela. Você entende? É o que você falou. Tudo é muito... Muito agudo, o cara. Tinga, você tem ódio mortal desse cara, mano. Você quer brigar com ele de soco mesmo. E sei lá, cara, eu, por exemplo, o que eu fazia pra escoar a revolta? Eu não podia bater, porque minha mãe fazia isso também, né? Falava assim, ó, se você brigar na escola e bater, eu vou lá e eu vou bater em você, porque se não é pra bater nos outros. Minha mãe falava isso. E já meu padrasto falava esse bagulho que vocês estão falando, que é o seguinte, se apanhar lá, você apanha aqui em casa. Então assim, um falava pra bater, a outra falava que se bater, ia bater em mim. Então... Você é o pior, mano. Que você vou reto ou vou esquerdo? Mas assim, eu também tinha medo das consequências, o que é bater numa pessoa e explodir e tal. Eu lembro que eu escoava minha revolta muito na imaginação. Parece que eu imaginava assim, que eu tava dando um troco e isso passava. Ou livro, ou filme, fantasiando, ou livro ou filme, cara, tá ligado? Hoje, talvez se eu tivesse esse mundo híbrido, eu me vingaria na internet. Dessa revolta, desse ódio que eu tinha. Porque, você desaguava. Porra, cara, na adolescência eu tinha ódio, velho. Você tá com 16, 17 anos, você vê todo mundo ficando com as minas. E você tá lá, as pessoas não... Você não fica com ninguém. E não é só... Não falo isso porque senão você tá falando que é mulher, que é responsável. Não é isso, não é isso. Mas é que um ponto na adolescência, você ficar com uma menina é um ponto que te traz um status, né? Te aprova, te valida. Validação, Você tem uma validação, assim. Tanto que você... Quem não quer ser querido ou desejado? Né? Exatamente. Assim, hoje uma rejeição já dói. A gente vê aqui, uma rejeição já dói. Imagina, na adolescência, cara, com 15, 16 anos... Você é apaixonado por uma menina ou você quer entrar numa turma, num grupo de garotos e você é rejeitado. Joga a bola no time do futebol. Seu último a ser escolhido, mano. Cara, hoje eu saio na rua e hoje eu tiro a camiseta numa praia. Meu irmão, eu fiquei anos da minha vida por ser obeso não tirando a camiseta, porque era tirar a camiseta, o cara falava que eu tinha teta. Ô, tetudo, ô, vaca leiteira, tal... Tinha professor de educação física da minha época que fazia time com camisa. Com camisa sem camisa. Os jovens de hoje em dia não. Você explicar, João, para os jovens de hoje em dia, porque como é que era educação física? O jovem era assim, ó. Professor dava alguma atividade qualquer, ou quando ele não queria dar atividade, ele fala assim, ó. Ele escolhia os 2, 3 melhores que jogavam bola e punha para escolher os times. Aí, para ficar equilibrado, cada um escolhia de uma vez. Aí chegava no final, Joel, sério, sobrava eu. Um cara que tinha um tampão no olho, sempre tinha um cara que tinha um tampão no óculos, assim. Naquela época tinha aparelho ortopédico. Tinha um cara com aparelho ortopédico, uma pessoa obesa e eu lá sobrava assim. Não, no eu final, era a né? pessoa obesa que você sobrava era a pessoa com você. que sobrava eu tava lá com ele, né? você tava no cantinho ali. E aí, pra piorar, assim, é com camisa versus sem camisa. Nossa, porque, sabe, o uniforme? Aí os gordinhos tinham que tirar a camisa, o pessoal zoava, e era terrível isso aí. Só que eu fiquei de recuperação 3 vezes por conta de educação física. Olha o que eu tô falando. Eu não ia, velho. Ah, você não ia? Eu não ia. Eu fiquei de recuperação por falta, porque, tipo assim, e o pessoal falava assim, cara, é um absurdo, porque a matéria mais fácil de passar era educação física, que era só você chegar lá e jogar. Mas, cara, eu não ia. E aí, tipo assim, passou de 20 faltas na época, já era o suficiente pra sentar de recuperação. E todo ano eu acabo de recuperação em educação física, porque eu me recusava a ir nas aulas de educação física. Que era o momento, assim, de bullying ao máximo. Ah, não, educação... O que era um momento de relaxamento para muitos jovens, para outros era constrangimento. Bullying ao máximo. Era todos os olhos voltados pro maior, pro vareta, magro,
né, cabeludo. Esquisito. Eu falei pra vocês lá no restaurante, ó, Joey Ramone, né? Era só... Joey Ramone era massa, assim, era até um puta apelido legal. Joey Ramone é massa hoje, né, velho? Todo mundo queria, né? O Joey Ramone era feio pra caralho, velho, feio pra caralho. Aí, tipo, você tava lá com as meninas mais bonitas lá da escola lá, cara, pô, Joey Ramone, já ficava rindo, aí as meninas rindo. Aí você já pensa mil coisas, assim, tipo, não, nunca vou conseguir ficar com uma menina dessa, olha aí, todo mundo me zoando, tudo. Então, assim, era um pesadelo, a educação física era foda, velho. Cara, pode ir, doutor. Não, o Joel falou sobre como ele escoava a frustração dele. Você já parou pra pensar como você fazia isso alguma vez? Fazia bullying. Eu era o terror. Fazia bullying com o resto. Eu era o terror. Você recebia o ódio e devolvia. Se tivesse o Discord, eu ia ser o moleque do Discord. Hoje eu não tenho dúvida nenhuma. Era isso que eu queria chegar um pouco. Eu era o terror, velho. Eu esculachei muito, cara. Muito, cara. A ponte, tipo assim... Assim, esses dias eu fiquei tão chateado, doutor, que teve um cara que foi um dos primeiros amigos meus de infância. E ele era brother mesmo, assim. E ele era filho único. O pai dele morreu logo que ele nasceu, o pai dele faleceu. Era ele e a mãe dele. E a mãe dele dava tudo pra ele também, sabe? Todo o dinheiro, a mãe dele dava tudo. A mãe dele tinha muito dinheiro, dava tudo pra ele. E, cara... Esse cara foi muito zoado. Muito zoado. Inclusive, eu zoei muito ele. Porque eu sabia que, tipo assim, ou era eu ou era ele. Então, eu vou jogar nas costas desse cara. E assim, há uns 3 anos atrás, ou menos 2 anos, esse cara foi encontrado morto lá na minha cidade. Acho que ele se envolveu com droga, né? Ele se envolvia com prostituta e eu acho que ele saiu para fazer algum esquema de droga e aí sofreu um latrocínio e aí acharam o corpo dele uma semana depois, queimar tudo, sabe? Amarrado, E cara, se você olhar a história desse cara, é isso, velho. Sabe, o ódio das pessoas em cima desse cara, inclusive meu também, porque eu zoei muito esse cara. É a construção de ter chegado nesse ponto. Eu não tenho dúvida nenhuma, assim, nenhuma. Que era pra ter sido uma pessoa boa, mas o ódio das pessoas, a zoeira, foi tão extrema que fez o cara virar isso. Você vê bastante interessante. Por isso que eu sou muito tardio em julgar o comportamento de adolescentes, pré-adolescentes ou adolescentes. Porque às vezes a pessoa que tá escoando ódio é porque o ódio represou nele. Nossa Senhora. Que foi exatamente o que você falou. Foi exatamente o que você falou. E eu já ouvi mais de uma vez de pacientes meus com relatos semelhantes. Falar assim, Fernando, eu era zoado, eu tinha muito medo de ser zoado. Aí eu via o outro e eu mandava zoeira em cima do outro pra zoeira e pro outro, pra não vir pra mim. E, cara, que ambiente de horror é isso. Eu costumo dizer para algumas pessoas e para mim, por um período da minha vida, cara, pré-adolescência e adolescência não era brincadeira no parque, era tipo jogos vorazes, tipo Alice in Borderland, Round 6, era isso, cara, eu via desse jeito. Jogos Mortais. Mas Doutor, vou te contar uma história. Hoje meu cabelo era mais fino, mas minha mãe é negra, né? E eu nasci com aquele cabelo que a gente chama de cabelo sarará no Brasil. Que é o cabelo que depois que cresceu num certo ponto, ele fica... Chama de cabelo grosso, cabelo ruim, né? E aí, eu lembro até hoje, cara, eu acho que era a Copa de 98. Era um jogo treino do Brasil, ou 2002. Uns dias antes de ir pra Copa. E colocaram uma TV pra gente assistir o jogo. A TV não tava pegando muito bem. O pobre no Brasil sempre foi alguém muito inventivo, assim. O pobre no Brasil, ele é o Santos Dumont que não tinha dinheiro. Eu não sei se o Pedro não deve lembrar disso, mas quando não pegava, o pobre colocava um bombril na antena, voltava a pegar. Não tava pegando? O moleque passou, cortou um pedaço do meu cabelo e colocou na antena e voltou a pegar a porra do negócio. Meu irmão. Até a professora deu risada de mim. Aquele dia eu fui pra casa num ódio. Se eu tivesse trombado esse rapaz no caminho, eu tinha matado ele. Eu fiquei uns 5 anos raspando o cabelo, sempre, toda hora, porque eu tinha vergonha do cabelo. E uma vez eu falei pra minha mãe que eu tinha vergonha do cabelo, que ela
que ela tinha... Que eu tinha herdado dela, né? Até hoje eu acho que eu devo desculpa da minha mãe por ter falado isso, sabe? Mas eu fiquei com muito ódio, cara. Aí que tá. Imagina 40 pessoas dando risada de uma condição sua, cara. Cara, aí você tá sendo vítima disso e você fica com ódio de si mesmo, né? É complicadíssimo. O Rodrigo extravasou o ódio né, no bullying também, então ele, vem e volta, né? Hoje eu penso, cara, o que me levou, né? Porque, que nem eu falei, inabilidade social muito grande, inaptidão física, os colegas me zoando, as meninas, não é nem dizer que elas não sentariam por mim, elas tinham nojo de mim. Então, né, esquisito pros padrões lá, porque eu não conseguia. Só que, graças a Deus, eu sempre fui bastante inteligente. E eu não sei se isso até piorava a minha percepção, porque eu sabia tudo o que estava acontecendo ali. Então, eu tinha uma percepção... Eu acho que piora. Eu acho que piora, pelo menos, o afeto. Piora o afeto, porque entendia muito bem o que estava acontecendo. Até que começou, cara, eu lembro bem, começou a vir a matéria na escola, começou a ficar mais difícil, eu comecei a ver que eu me desempenhava muito bem. Eu lembro uma vez, até hoje, desse episódio, né? O professor de ciências falou, sempre que acaba um capítulo do livro eu posso dar prova surpresa ou não, hein? Então estudem na hora que acabar. Eu lembro que acabou um capítulo, eu estudei o capítulo, tirei 10 na prova. Literalmente todo mundo tirou nota vermelha, 2 pessoas tiraram 0. Eu lembro até hoje do Guilherme Cavazana, meu amigo, tirou 0. Lembro até hoje. Aí eu comecei a ver que eu me destacava naquilo. Cara, eu lembro que vinha o boletim, o pessoal chorando, apanhando dos pais. O cara, naquela época apanhava dos pais, viu, jovem? O boletim. Boletim verdice, nossa senhora. Não, e não precisava boletim ser vermelho, não. Bastava um vermelho no meio de um monte de azul, era Minhas primeiras crises de ansiedade foi por causa desse maldito desse boletim verde aí. Eu acho que eu acabei descarregando, aí eu pensei, cara, que é o único lugar que eu tenho aprovação na minha vida, o único lugar que eu me dou bem. Você estudava? Eu estudava, ia bem nas notas, era onde eu encontrava uma validação, né? E a partir de um determinado momento a gente percebe, também isso aqui vai me trazer um futuro, eu vou querer estudar, vou querer fazer uma faculdade boa, vou querer me destacar, tal, e eu fui para esse lado. Essa foi uma das válvulas de escape onde eu encontrava aprovação e me sentia seguro, né? Me sentia valoroso, já que todo o resto eu não me sentia, né? E uma outra coisa foi a fé. Acho que minha fé em Deus também me segurou muito da solidão, sabe? Me segurou bastante. Foram essas duas coisas. Então a gente vai tentando encontrar. Pô, assim, o meu é porque eu sou mais velho que vocês. Quantos anos você tem? 51. Então o que acontece? Tá bem, Robertinho. O Robertinho tá bem. Roda pouco no sol, Robertinho né? sempre foi bem. Ele faz essa gracinha. Sempre pegou as ele é o cara aqui da mesa que ele tá entendendo. Robertinho não tem problema. Robertinho não tem problema. Gracinhas. O meu, cara, foi o seguinte: o que acontece? Eu acho que todo mundo teve um problema. É que a sensação que você tem é que a sua dor sempre é maior do que a do cara que tá do seu lado. Então, tipo assim, principalmente pro jovem. Então, quando eu era jovem, eu acho que todo mundo tinha um problema. Tipo assim, até porque eu era de uma classe financeira baixíssima. Então, se você não tem condição financeira, lógico, você é mal vestido, lógico, seu dente é torto, seu cabelo é feio, sua roupa é rasgada, você não se alimenta bem, e você vive, por exemplo, numa escola que é muito mais agressiva, né? Onde realmente tem maldade acontecendo ali a todo instante. Cara, o que acontece comigo? Ou eu não era tão atento a detalhes, e aí todo mundo explicou como conseguiu escapar de alguma forma disso. Eu acho que eu aprendi a ficar muito forte. Você entendeu? Eu peitei um monte de briga com gente muito maior do que eu. E eu hoje, todo mundo me conhece, sabe o quanto eu me evito, o quanto eu me policio para não ficar nervoso. Porque quando eu fico nervoso, eu sou muito incontrolável. Como que eu extravasei isso? Às vezes foram precisas mesmo. Eu fui o cara que ia ser jogado no banheiro, que eu joguei todo mundo junto. Sozinho eu não morro não, irmão. Preparar pra guerra. É algo entendeu? Assim, tá. Você quer me zoar, você vai levar prejuízo pra lembrar, né? Você vai me machucar, meu irmão, mas acredite. É que, Robertinho... Eu vou perder a guerra, eu posso perder a batalha, mas essa guerra continua. Eu continuava pro resto da vida enfrentando isso. Eu tentei, numa época da vida, enfrentar, mas eu acho que daí... Eu mais tomei ferro com isso. Assim, só pra constar que eu era magrelinho, eu muito mais apanhei do que eu levei vantagem. Eu desenvolvi, assim, meio que um carisma político pra tentar escapar dessas coisas. Então, em determinado momento, no ensino médio, eu já sofria menos porque eu fazia amizade com pessoas que criavam uma rede de proteção. Então, eu continuava sendo rejeitado
em certos aspectos, mas em outros eu conseguia me virar. E eu acho que isso foi muito importante depois pra mim. Mas, cara, o Robertinho, eu falo que no caso, é tanto ataque que certas pessoas recebem que vai minando qualquer autoestima que ela tem até pra reagir. Até pra reagir, isso acontece. E aí? Mina que ela fica com ódio de si mesma, continua. Uhum. E aí, assim, cara, eu tenho certeza também, Rodrigão, e aí eu acho que a gente entra nesse papo, porque quando a gente tava... Eu cobri toda essa questão aí eu tô cobrindo os crimes do Discord desde 2021, tá? Sim. 2023 mais forte quando desmantelou tudo. O Mistério veio aqui, né? Sim. Inclusive o Mistério é um caçador desses caras e tal. Ele vem com máscara? Ele vem com máscara. E, cara, o que ele disse pra mim na entrevista que eu fiz com ele é que todos os caras que ele conheceu que faziam as coisas no Discord, eles tinham um problema muito grave com o pai, que era essa falta de vínculo, de confiança com os pais. Que ele conheceu os caras. E o Discord virou uma forma de escoar muitas vezes essa violência. Seja ela nos jogos, nos games. Eu não tô falando que todo mundo no Discord faz esse tipo de coisa, não, mas você meio que ganha uma... Vou tentar explicar de forma mais detalhada para não ter problema aqui. Quando surgiu isso aí, a gente se ligou para conversar, a gente estava vendo que as pessoas estavam falando que qualquer moleque que não arrume uma namorada, seja considerado incel, ele pode ser violento ou matar os outros, esse tipo de coisa. Muito bom você ter levantado isso. Exatamente. Eu acho que a gente tem que deixar uma coisa clara aqui. Esse cara que está sendo rejeitado, que está passando por essas situações, esses adolescentes em geral, eles são pessoas que precisam ser acolhidas, porque eles vão estar aí. A gente precisa formar eles como homens, certo? A gente tem um pequeno grupo, num pequeno grupo, num pequeno grupo, num pequeno grupo, que vai lá no Discord e começa a fazer essas maldades totais. Aí você pegar e você falar que o moleque que é da adolescência, que é um tema bastante complexo da gente debater, você joga ele numa fogueira e fala assim, ó, todo moleque que é rejeitado por mulher vai virar um insano, um abusador, um maluco do Discord e tal. Você tá entregando uma adolescência inteira de jovens que... Porque eu falo assim, ó, como que vocês arrumavam formas de descontar? Vocês faziam uma medida assim, será que eu bato nesse cara? Eu consigo bater nele? Quantas pessoas tem e tal? É presencial. Num Discord da vida, na internet, a coisa se iguala. O que você sofre na vida real, você consegue descontar lá esse escoamento de violência. E às vezes não é no mesmo cara. Às vezes ali você consegue fazer o bullying com alguém que no presencial você não consegue. Às vezes ali você consegue atingir alguém que no presencial você não consegue. Eu fico pensando, se eu tivesse passado por esse bagulho do cara cortar meu cabelo, se eu não me vingaria dele na internet. Com fake, ou com alguma coisa nesse sentido, ou com algum parente dele. Ou com algum esposa, de coisa parecida. Né? Enfim, são infinitas. São infinitas formas que você tem, porque na internet a gente tem um campo aberto para fazer isso. Você não está restrito por um banheiro. Tem um campo aberto para poder fazer isso. Eu sei disso porque quando eu estava na escola, os alunos, eles faziam vídeos. Eles chamavam de Exposed mesmo. Exposed. Sim. Eles faziam um vídeo do cara em situações constrangedoras, conseguiam um print nos grupos de WhatsApp. Ninguém sabia quem era, quem fez, mas o bonzão lá, ele passou por um momento vexatório. Cara, isso é muito louco, né? Você pega na nossa época, a exposição às vezes era dentro de um banheiro. Sim. O cara ia lá, de repente, você viu o que fez lá? O cara pintou uma foto sua na porta do banheiro e escreveu o seu nome lá. Aí você ia lá, você se deparava com aquela imagem no banheiro, você ficava puto com aquilo ali, né? Não, quem fez, e acabou. Né? Saiu da escola ali, você volta para sua casa, né? Você cuida da sua vida ali, provavelmente são pessoas diferentes. Agora, hoje, com a internet, isso já não acontece, né? O bullying, ele é full time, cara. Full time. A pessoa tá dormindo, o bullying tá acontecendo, a pessoa acorda em casa, ela já recebe a mensagem, estão falando de você, a pessoa toma banho, já vem, estão falando de você, 24 horas, né? Olha, esse ponto que o Joel levantou, eu acho que a gente tem que destacar aqui, porque
Um dos pontos de vista, lembra, a gente começou a conversa falando, vários pontos de vista, várias questões foram levantadas nessa série, sem resposta absoluta para nenhuma, e cada um dentro da sua área, dentro do que lhe toca, comenta. E muita gente comentando dessa cultura incel. Que isso seria, sabe, muita gente acreditando ou comentando como se essa seria a raiz de todos os problemas. Todos são agentes Columbine. Como se todos fossem todas essas pessoas que estão, na verdade, numa situação de vulnerabilidade. A gente volta nisso. Na verdade, são potenciais agressores, como foi em Columbine, né? Eu olho isso e falo, pelo amor de Deus. A gente tem aqui, olha, 4 exemplos, talvez com exceção a você, mas aqui 3 exemplos que sofreram bastante na adolescência, né? Pessoas... Eu não gosto de contar, mano. Vocês não sabem. Não, para com isso, Robertinho. Estamos falando sério. Para com isso. Não é sério, mano. Você é Shed, para com isso. Beleza, vamos lá. Robert Shed. Você viu a foto? Deixa eu mostrar a foto. Eu vi. Como não dá pra ser, deixa o doutor falar. A gente tem uma massa de jovens que estão crescendo com insegurança, ansiedade. Isso aí já é documentado bem na psiquiatria, viu? Essa geração nova aí, extremamente ansiosa e insegura. Ansiedade e insegurança leva a retraimento e muitas vezes são pessoas intolerantes em função disso, em função da própria insegurança. Então, esse é o panorama dessa geração que está crescendo. Então, isso que aconteceu com a gente está numa geração que é muito mais terreno fértil para esse tipo de sofrimento do que foi a nossa. E quando a gente olha para o lado, a gente vê muitos amigos e colegas que sofreram esse tipo de coisa. Então a gente pega uma população que está extremamente vulnerável, sofrendo, jovens que estão lá solitários, ansiosos, inseguros, sem validação dos sentimentos, e de repente ainda vem agora em cima e fala assim, ó, tá vendo aquele cara esquisito ali? É uma ameaça em potencial. Meu, acho que era o que faltava, né? Para me empurrar para o fundo do poço, né? Para me pegar numa arma. Acho que é o que falta, né? Então, eu estava conversando até com uma psicóloga, a Cecília, uma psicóloga muito doce que eu conheci num evento do YouTube, e a gente concordou nisso, cara. Essa subcultura de ódio na internet, ela teria muito menos força, inclusive ela não seria problema algum se não houvesse uma massa de jovens inseguros, ressentidos, ansiosos e sem validação. É isso que a gente tem que trabalhar. Fazer esses caras crescerem seguros. E é lógico, a exceção da exceção, que vai descambar para isso, sempre vai acontecer como sempre houve muito antes da internet, né? Você vê os casos de psicologia criminal, existe desde que o mundo é mundo, existe. Acho que desde a Bíblia existe, né? Sim. Mas a gente tem que olhar para esses jovens que estão vulneráveis e olhá-los como vítimas e pessoas que precisam ser amparadas e direcionadas, não como potenciais agressores ou potenciais ameaças, né? Sabe o que é foda, cara? Nesse ponto também, que eu acho que é legal tocar. Quando você era registrado na escola, você era registrado no meio de 30 pessoas. Então tinha um grupo de 5 moleques que jogava bem futebol, que era mais descolado, destacado, você era rejeitado por uma mina, por um amigo, em detrimento desses caras. Em benefício desses caras, né? Eles eram meia dúzia. Hoje na internet, você tem uma oferta gigantesca de pessoas. Imagina um cara que é rejeitado na internet. Ele fala assim, puta, cara, não é meia dúzia de pessoas que me rejeitou. Entre milhões de pessoas que estão aqui dentro, eu fui rejeitado por todas essas pessoas. É um mundo de rejeição. Como que isso bate na cabeça? Tanto que aquela teoria que os caras começaram a colocar, assim, no 20% das mulheres, né, 80% das mulheres escolhem 20% dos caras que são os tal de Shed. Que é o Shed, o Beta e o Miqueinha. O Miqueinha é o cara que seria assim. Que é isso? Eu não sei. Eu já conversei com o Junior Master sobre essa parada aí, eu já falei que eu não concordo com essas fitas aí, mas é assim, ó. Pros caras, tem alguns caras que eles acham que os homens são divididos em 3 tipos em relação a relacionamento. O Shed, que seria um Rodrigo Hilbert da vida. Né? Rodrigo Hilbert, o Carl Raymond, o Robert Shed. O Mindinho Shed. Valeu. E existe os caras que seriam os betas, que são caras medianos que, sei lá. E tem o Miqueinha, que é o cara que seria o cara que é bobo de mulher, que faz qualquer coisa por mulher, emocionado, tudo e tal, que é o cara que fica por última opção lá. Tá. Pra esses moleques zoado, que nem eu era lá na pré-adolescência, tá? Esses moleques que são rejeitados, eles acabam tendo acesso a certas narrativas do ponto do seguinte:
80% das mulheres querem 20% dos caras que são shed. Aí quando elas não conseguem o shed, elas vão caindo pra quem... Vai pro beta. E aí a idade delas vão avançando, elas vão pra quem tava esperando ali o momento que na adolescência e na juventude não conseguiu ficar com elas. E aí teve algumas pesquisas em aplicativos de namoro que mostraram que realmente... Mas é porque é uma questão de seletividade, mano. Você vai selecionar... Até o próprio homem, ele seleciona mais eu ia falar o homem também. no aplicativo. Também mesma coisa. Ele vai escolher 20% dos mulheres aí. Se ele não conseguir, ele vai tentar outra, mas ele quer outra. E aí, cara, o que acontece? Esse moleque, ele já tá ressentido, ele já tá revoltado.